Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, aqui é do canal Física Einstein, suas tecnologias, aqui quem fala é Jackson Gomes. Então iremos resolver alguns exercícios referente a esse conteúdo, associação de capacitores. Quem não assistiu essa videoaula, associação de capacitores, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então vamos lá resolver os exercícios, colocando em prática. Os exercícios é do livro Física Aula por Aula, editora FTD, autores Benigno Barreto e Cláudio Xavier, e a página é 108 e 109. Vamos lá para o caderno interativo. No caderno interativo, para resolver as questões, a gente tem que falar um pouquinho da associação em série. Então nós podemos observar nesse circuito, eu tenho uma associação em série, do polo A até o polo B. A gente percebe que a carga elétrica será transportada do polo A até o polo B. Então a primeira característica da associação em série é que essas cargas, carga Q1, Q2 e Q3, todas elas serão iguais à carga equivalente. Vamos ver outra característica. Dá para perceber, eu tenho a tensão elétrica equivalente, e para se calcular essa tensão elétrica equivalente, percebam, aonde eu tenho um capacitor 1, eu vou ter uma DDP 1. Então aqui as DDPs, todas elas serão diferentes. Aonde eu tenho um capacitor 2, eu vou ter uma DDP diferente. E aonde eu tenho um capacitor 3, eu vou ter uma DDP diferente. Então a DDP equivalente, todas elas são diferentes. E aqui na associação em série, a gente vai calcular o capacitor equivalente inversamente proporcional. Então eu vou ter o capacitor 1, o capacitor 2 e o capacitor 3 fazendo uma soma inversamente proporcional. Então aqui dá para se encontrar o capacitor equivalente. De que maneira vai ser feito? Vai ser encontrado esta fórmula aqui do capacitor equivalente. Então vamos lá. Então para se calcular o capacitor, vai ser igual a carga dividido pela tensão. Então aqui é a carga que será transportada do polo A até o polo B. Acompanhe o mouse. Então aqui o polo A e o polo B. Para se calcular o capacitor, vai ser quem? A carga dividido pela tensão elétrica. Então vamos lá, quem vai fazer esse transporte dessa carga até aqui o polo B? A intensidade da corrente elétrica. Então vamos lá. Então aqui eu vou isolar quem? A DDP. Então eu vou ter a DDP é igual a carga dividido pelo capacitor. A DDP vem para cá, se aqui está dividindo a DDP, a carga, ela vem para o primeiro membro multiplicando o capacitor, e o capacitor está multiplicando a DDP, ela vem para cá, o que? Dividindo. Então a nova configuração da fórmula vai ser quem? A DDP equivalente é igual a carga equivalente dividido pelo capacitor equivalente. Então eu vou colocar aqui equivalente. Então no lugar, a DDP equivalente é igual a DDP1 mais a DDP2 mais a DDP3. Então no lugar da DDP equivalente eu vou colocar quem? A carga equivalente dividido pelo capacitor equivalente é igual. Então a gente pode observar bem aqui desse ponto até esse ponto aqui, siga o mouse. O capacitor 1, eu vou ter uma DDP1. Consequentemente, eu vou ter uma carga Q1 nessa associação bem aqui, ó, dessas três variáveis. Então, no lugar da DDP1, eu vou colocar quem? A carga Q1 dividido por quem? Pelo capacitor 1. Mais, no lugar da DDP2, consequentemente, a carga 2 dividido por quem? Pelo capacitor 2. Mais, no lugar da DDP3, vou colocar quem? A carga 3 dividido pelo capacitor 3. Então, dá para prestar atenção bem aqui, no circuito elétrico, cada capacitor vai estar associado a uma DDP. É o que eu estou fazendo neste cálculo aqui. Então, da fórmula, aqui quer me dizer o quê? Que a carga equivalente, que é representado por Q, todas as cargas serão o quê? Iguais. Então aqui na fórmula eu vou substituir. Então vou subir mais um pouquinho aqui.
A carga equivalente é igual, dividido pelo capacitor, vai ser igual, no lugar de Q1 eu vou colocar quem? A carga equivalente sobre C1, mais a carga equivalente sobre o capacitor 2, mais a carga equivalente sobre o capacitor 3, porque as cargas todas serão iguais. Então eu vou fazer uma divisão nessa equação, dividindo tudo isso pela carga equivalente. Então a nova configuração da fórmula vai ficar como? Carga dividido pela carga vai dar 1 sobre capacitor equivalente. É igual carga dividido pela carga, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Então daqui surgiu justamente a fórmula do capacitor equivalente na associação em série. Então vou diminuir aqui para vocês prestarem atenção como foi construído esta fórmula através dessa associação em série. Vamos para a associação em paralelo. Então aqui as DDPs todas são iguais nessa associação. As cargas, a carga equivalente, para eu encontrar, eu vou ter que fazer uma soma das cargas. E aqui, o capacitor equivalente vai ser uma soma diretamente proporcional. Dá para observar aqui, eu tenho o polo A e o polo B. E está ligado em uma tensão elétrica, representado pela letra U. Cada capacitor, a carga Q1 está ligada ao capacitor C1, a carga Q2 está ligada ao capacitor C2 e a carga Q3 está ligada ao capacitor C3. Vou pegar lá a fórmula da quantidade de carga equivalente, que é uma soma. Vou utilizar a fórmula da carga do capacitor, que é igual a quem? A carga equivalente dividido pela DDP. Então eu vou isolar quem? A carga. Subindo mais um pouquinho aqui, vou isolar a carga. A carga equivalente vai ser igual a quem? Ao capacitor equivalente multiplicado pela DDP equivalente. Então eu vou substituir essa fórmula. Então lá no lugar da carga equivalente vai ser quem? O capacitor equivalente multiplicado pela DDP equivalente. No lugar da carga Q1 estará associado a quem? Ao capacitor 1 multiplicado pela DDP 1. Então eu vou substituir bem aqui. Aonde tem Q1, eu vou colocar quem? Capacitor 1 e DDP 1. Então vamos lá. Capacitor 1, DDP 1, mais a carga Q2 também será quem? Vou associar com o capacitor 2 vezes a DDP 2, mais a carga Q3, vou associar o capacitor 3 multiplicado pela DDP 3. Porque nessa sequência aqui, para cada associação dessa de carga 1, capacitor 1, vai estar relacionado uma DDP 1. A mesma coisa, carga Q2, capacitor 2, DDP 2. E carga Q3, capacitor 3, vai estar associado aqui a quem? A DDP 3. Então é isso que eu fiz. Então aqui, a primeira sequência me diz que todas as DDPs são iguais. No lugar da DDP 1 eu vou colocar quem? A DDP equivalente. Então é isso que vai acontecer. Então vai ficar quem? Um capacitor equivalente vezes DDP equivalente, C1 vezes DDP equivalente, mais C2 DDP equivalente, mais C3 DDP equivalente. Dá para observar aqui na primeira equação que todas as DDPs são iguais. Então na DDP 1 eu vou colocar quem? DDP equivalente. Na DDP 2, DDP equivalente. Na DDP 3, DDP equivalente. Então vamos lá, se aqui todas as DDPs são iguais, eu vou fazer uma divisão nessa equação pela DDP. Então é isso que eu vou fazer. Subindo mais um pouco aqui, vai sobrar quem? Capacitor equivalente será igual DDP dividido pela DDP vai dar 1. Então vai sobrar quem? Capacitor equivalente, capacitor vai ser igual a quem? A capacitor 1 mais capacitor 2 mais capacitor 3. Por isso
que na associação em série, todos os capacitores serão o quê? Uma soma diretamente proporcional. Então, vou fazer uma soma dos capacitores. Vou diminuir aqui um pouco para mostrar por inteiro a associação. E aqui eu tenho a primeira equação, a segunda e a terceira. Isso daqui foi só a demonstração. Então, diante do exposto, que foi colocado aí a associação em série e em paralelo, as suas fórmulas, vamos para a questão 53, que é do livro Física, Aula por Aula, editora FTD. Então, vamos lá. Nas associações de capacitores representados abaixo, calcule a capacitância equivalente. Então, está pedindo aqui para calcular a capacitância equivalente entre os pontos A e B de cada um circuito. Então, vamos lá. Letra A, eu tenho aqui o polo A e o polo B. Então, nessa primeira associação aqui, eu tenho uma associação em paralelo e depois eu vou ter uma associação em série. Então, eu tenho que resolver primeiro essa associação em paralelo. Então, na associação em paralelo, a capacitância equivalente vai ser igual a quem? A soma dos capacitores. Então, eu vou colocar aqui C1, capacitor 1, C2, capacitor 2 e C3. Então, vamos fazer a associação de C1 mais C2. Associação em paralelo. Porque a intensidade da corrente elétrica terá dois caminhos a ser percorrido. Uma pela parte superior e a outra pela parte inferior. Então, quando eu tenho dois caminhos a serem percorridos, a intensidade, isso significa dizer que a associação vai ser em paralelo. Então, vamos calcular capacidade equivalente. A capacitância equivalente, a capacidade equivalente vai ser igual a quem? Quem é C1? 100. Mais C2 vai ser quanto? 200. Percebam que todos os capacitores estão com a mesma unidade, microfarad. Então, o micro equivale a 10 elevado a menos 6. Então, como todos têm a mesma unidade, eu vou fazer a soma e repetir no final essa unidade de medida. A capacitância equivalente vai ser igual a quanto? A 300 microfarad. Então, essa é a primeira associação de C1 e C2. Então, um novo esquema será do circuito. Vou colocar bem aqui. Ponto A. Ponto B. Aqui a associação em paralelo de C1 e C2, que deu quanto? 300 microfarad. E a outra em sequência vai ser quanto? 150 microfarad. Então, para eu descobrir que uma associação é em série, significa dizer que a intensidade da corrente elétrica vai tomar somente um caminho a ser percorrido. Nós chamamos isso daqui que ele vai ter só uma linha em sequência para ser percorrida. Então, ele vai ter somente um ramo. Então, em série. Então, essa associação vai ser em quê? Em série. Então, na associação em série, é inversamente proporcional para eu calcular a capacitância, a capacidade equivalente. Então, vai ser 1 sobre C1 e C2, né, que foi lá a sequência, mais 1 sobre C3. Então, isso daqui é justamente esse cálculo que foi daqui. Então, vamos lá. A capacitância equivalente, inversamente proporcional, vai ser igual a quem? A 1 sobre 300 mais 1 sobre 150 microfarad. Eu também teria uma outra possibilidade de calcular essa sequência desses capacitores. A gente vai ver mais à frente. Então, aqui, tirando o mínimo múltiplo comum entre 300 e 150, que são denominadores diferentes,
eu vou colocar esse valor 300. Então, 300 dividido por 300 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar quanto? 1 mais 300 dividido por 150 vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. Então, a capacitância equivalente vai ser igual, inversamente proporcional, fazendo a soma, dá 3 dividido por 300. Se é inverso, vai ficar desta forma. Eu vou só girar capacitância equivalente. O primeiro membro eu girei, né, para cima. Era denominador a capacitância equivalente, ele se torna numerador. A mesma coisa acontece no segundo membro. Quem era numerador virará denominador, e quem é denominador vai virar numerador. Então vai ficar 300 dividido por 3. A capacitância equivalente vai ser igual a quanto? A 100 microfarad. Esse que vai ser o cálculo desse circuito aqui. Professor, teria uma outra maneira de se calcular essa associação, essa última associação em série de outra forma? Sim, eu poderia fazer desta forma aqui. Vamos lá, meu aluno. No final, eu vou abrir todo o caderno para vocês olharem. Então, vai ficar assim, a capacidade equivalente vai ser igual a C1 e C2 multiplicado por C3 dividido pela soma de C1, 2 mais C3. Então, poderia fazer esse cálculo desta forma. Então, vamos lá. Capacitor equivalente vai ser igual. Quem é C1, que foi o cálculo de C1, associação de 1 e 2, foi quanto? 300. Vezes quem? C3 é quanto? 150. Dividido por quanto? A soma dos dois, 300 mais. Então, a capacitância, capacitor equivalente ou capacitância equivalente vai ser igual a quem? Vou repetir o número de cima, que vai ser 300 vezes 150 dividido por quanto? 450. Então, vou dividir todos em cima e embaixo por 10. Beleza. Vou dividir em cima e embaixo por 15 primeiro. Ó, dividir aqui por 15 e por 15. Vai ficar desta forma. Então, a capacidade equivalente vai ser igual a 300 vezes 1 dividido por quanto? 45 dividido por 15 vai dar quanto? 3. E 300 dividido por 3 vai dar quanto? 100 microfarad. Então, em uma associação em série que é inversamente proporcional, eu posso calcular a capacidade equivalente desta forma aqui. Isso sendo os pares. Eu tenho um par de capacitor aqui, então desta forma eu posso calcular. Então, abri aí todo o caderno para mostrar a sequência para vocês dos cálculos. Então, essa é a primeira questão, 53, a letra A, desta associação. Vamos para a segunda, a letra B. Então, esse é o circuito da questão 53 também. Então, a gente vê aí que tem um circuito, né, com associação em série, depois vai ser em paralelo. Então, isso daí nós chamamos de associação mista. Então, primeira parte, eu vou calcular a parte superior do circuito. Essa parte superior aqui, essa parte superior, eu tenho uma associação em série, sem em série. Como os capacitores, eu também tenho uma outra regra, tem o mesmo número, 2 microfarad, eu posso calcular dessa forma. A capacitância equivalente vai ser igual o capacitor, isso quando todos eles são iguais, dividido pelo número de capacitores. Preste atenção, quando esses capacitores têm o mesmo valor, que no caso é 2, eu posso dividir pelo número de capacitores dessa sequência que são iguais. Então, a capacitância equivalente vai ser igual. Qual é o valor lá? 2. E qual é o número de capacitores iguais? Também eu tenho 2, ó. O primeiro, C1 e C2 são iguais. Então, eu vou dividir pelo número.
Então eu tenho dois capacitores iguais, então vai ser 2 dividido por 2. Então essa sequência vai ser igual a quanto? A 1 microfarad. É essa associação primeira aqui da parte superior que eu estou calculando, do ramo superior. Vamos agora para o ramo inferior. Vou calcular desta parte aqui um ramo inferior. Também observei que no ramo inferior todos os capacitores têm o mesmo valor, que será o número 3. Ó. Observe, o número 3, número 3. Então eu vou calcular da mesma forma que eu calculei na parte superior. Capacitor equivalente, quando a associação dos capacitores todos são iguais, então vai ser o capacitor, que são todos iguais, dividido pelo número de capacitores. Então, o capacitor equivalente vai ser igual. Qual é o valor? 3 microfarads, dividido pelo número de capacitores. Quantos capacitores eu tenho aqui? Eu tenho 3. Então, aqui eu vou chamar de C3, C4 e C5. Então, o número de capacitores que eu tenho iguais serão quantos? 3 também. Então, a capacidade ou a capacitância ou capacitor equivalente vai ser igual a quanto? A 1 microfarad. Então, calculei a parte superior e a parte inferior. Então, vamos lá. Então, a sequência, um novo esquema do circuito vai ser esse daqui. Então, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A. Aqui deu 1 microfarad. Aqui é 8 microfarad. E aqui também é 1 microfarad. Capacitor equivalente, eu vou ter que fazer o que? Uma soma dos capacitores. Então, vai ser 1 mais 8 mais 1. Então, o capacitor equivalente vai ser igual a quanto? A 10 microfarad. Então, na letra B, diminuindo aqui a folha, mostrando todo, eu percebi que todas as unidades de medida do capacitores é micro. Então, dá para eu fazer esse cálculo. Vamos para a letra C. Também vou fazer a mesma coisa. Percebi que na parte superior todos os capacitores são iguais. Então, na parte superior, vou fazer essa regra. A capacidade equivalente vai ser igual. Qual é o número do capacitor aqui? Quais são os valores? 4. Então, vou repetir 4 dividido pelo número de capacitores. Quantos capacitores eu tenho com esse número 4? 2. Então, a capacidade equivalente vai ser igual a quanto? A 2 microfarad. 4 dividido por 2, 2. Então, na parte do meio, também deu para observar, na parte do meio, que os capacitores têm o mesmo valor. Também vou aplicar o mesmo esquema. Capacidade equivalente vai ser igual a 9 dividido pelo número de capacitores. Quantos capacitores que eu tenho com o mesmo valor? 3. Então, capacidade equivalente vai ser igual a quanto? A 3 microfarad. E o novo esquema dos capacitores vai ficar dessa forma. Essa associação aqui será uma associação em paralelo. Na associação paralela, eu vou fazer simplesmente uma soma. Então, vou subindo aqui. O capacitor equivalente vai ser igual a 2 mais 3 mais 4. Capacidade equivalente vai ser igual a quanto? A 9 microfarad. Então, essas foram as questões da letra A, letra B e letra C. Questão 53. Essas associações aqui, sim, poderia se calcular normal, utilizando lá o inversamente proporcional e o diretamente proporcional. O inversamente proporcional para em série e diretamente proporcional, associação em paralelo. Questão 54. Eu tenho uma associação aqui de capacitores, eu tenho um circuito aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco. E aqui tem as opções, a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. E está perguntando qual dessas opções seria a certa. Então, na parte inferior, eu tenho uma associação em série. Na associação em série, eu vou calcular inversamente proporcional. Então, vai ser 1 sobre capacidade equivalente é igual a 1 sobre C mais 1 sobre C. Como os denominadores são iguais, eu vou conservar o denominador e fazer uma soma dos numeradores. Então, 1 mais 1 vai dar quanto? 2 sobre C. E é o inverso, né? Capacitância equivalente vai ser igual a quem? Se eu estou transformando o denominador em numerador, em um lado,
eu vou também fazer a mesma coisa. Então, vai ficar C sobre 2. Então, essa associação aqui deu quanto? C sobre 2. Ficou uma associação aqui em paralelo. Sem em paralelo, diretamente proporcional à soma. Então, a associação em paralelo, que é a segunda parte, vai ficar quem? Capacitância equivalente é igual a C, que é esse valor aqui, mais quem? C sobre 2. Então, vamos fazer C mais C sobre 2. Como os denominadores é diferente, eu posso fazer esse cálculo aqui. Colocar 2 dividido por 2C mais C sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que o denominador aqui era número 2. Como aqui era um número inteiro, que é o número 1, eu vou botar o denominador 2, porque se fosse 2 dividido por 2 ia dar quanto? Novamente o número 1. Então eu fiz só uma transformação aí para fazer essa soma. Então vamos fazer a soma. Denominadores iguais, vai ser igual a quem? 2C mais C vai dar quanto? 3C dividido por 2. Subindo aqui, ou então diminuindo. Então, aqui, a sequência dessa associação vai ficar dessa forma. Ó. Aqui C, aqui 3C sobre 2. Como é uma associação em série, essa parte aqui, vou fazer inversamente proporcional. Capacitância equivalente vai ser igual a quem? A 1 sobre 3C sobre 2 mais 1 sobre C. Então, vai ficar dessa forma, né? 1 sobre capacitor equivalente é igual. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Eu vou repetir um numerador e fazer o inverso do denominador. Então, vai ficar 2 sobre 3C mais 1 sobre C. Aqui eu vou, ó, bem aqui do lado, vou repetir um numerador, que é 1, e vou fazer o inverso do denominador. O inverso do denominador, que era 3C sobre 2, vai ficar quem? 2 sobre 3C. Então, aqui, ó, 2 sobre 3C. É essa sequência aqui. 2 vezes 1, 2. Então, a sequência do cálculo vai ficar o capacitor inversamente proporcional. É igual a quem? Como os denominadores são diferentes, então vou pegar o maior número que tem aqui embaixo, que seria 3C. Então, vai ficar 3C, o mínimo múltiplo comum. Então, dividindo 3C dividido por 3C vai dar quanto? 1. 1 vezes 2 vai dar quanto? 2 mais, dividir agora 3C dividido por C vai dar quanto? 3. 3 vezes 1 vai dar quanto? 3. Então, eu vou fazer a soma, né? O denominador é igual, então vai ficar como? Capacitor equivalente, inversamente proporcional é igual a quanto? Somando vai dar 5 sobre 3C. E fazendo o inverso, colocar bem aqui, fazendo o inverso, capacidade equivalente, ou capacitor equivalente, vai ser igual a quem? A 3C sobre 5. Então, a resposta será a letra D. Então, vamos para a questão 56. Dois capacitores de 2 microfarad e 4 microfarad são associados em série, fornecendo-se a associação à carga de 8 microcoulomb. Determine a letra A carga e a DDP em cada capacitor, a DDP da associação e a capacitância do capacitor equivalente. Então, vamos fazer o cálculo. Então, na associação em série, a carga, todas elas serão o quê? Iguais. Então, o valor da carga aqui vai ser de 8 microcoulomb. É o valor da carga. Isso começando pela letra A. E a DDP de cada capacitor? Capacitor vai ser igual a carga dividido pela... Então, para eu encontrar a DDP, eu vou associar, né? A DDP 1 vai ser quem? A carga 1 dividido por quem? Pelo capacitor 1. Então, vamos lá para a primeira DDP. DDP 1 vai ser igual... Como as cargas são iguais, então vai ser 8 dividido pelo capacitor 1. O capacitor 1 vai ser quanto? 2. Então, a DDP1 vai ser igual a quanto? A 4 volts. E a DDP2 também, vou fazer a associação. DDP2 vai ser igual a quem? A carga 2. A carga 2 vai ser igual à carga equivalente, então vai ser 8 dividido pelo capacitor 2, que vai ser quanto? 4. Então, a DDP2 vai ser igual a quanto?
a 2 volts. Então aqui eu tenho as DDPs de cada capacitor. Vamos para a letra B. A letra B está perguntando a DDP da associação, então é a DDP equivalente. Então a DDP vai ser uma soma das DDPs. Dá para observar que as DDPs são diferentes, então eu vou fazer uma soma. 4 mais 2. A DDP equivalente vai ser igual a quanto? A 6 volts. E a letra C está pedindo para calcular a capacitância do capacitor equivalente. Então, para calcular em série, né, 1 sobre C, capacitor equivalente, né, essa letra C, vai ser igual à soma dos capacitores, C1 mais o inverso de C2. Então, vamos lá. Capacitância equivalente, inversamente proporcional, vai ser igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. São os valores dos capacitores C1 e C2. Continuando o cálculo. Então, aqui o mínimo múltiplo comum entre os dois, que são denominadores diferentes, vai ser 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. Mais 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o capacitor equivalente, inversamente proporcional, vai ser igual a 3 sobre 4. Fazendo o inverso, vai ficar a capacidade equivalente é igual a quanto? A 4 sobre 3 microfarad. Diminuir aqui. Então, essa é a resposta da questão 56. Terminando mais uma videoaula, uma série de exercícios. Esse vídeo ficou um pouquinho longo. Se vocês gostaram, deixam o seu like, se inscreva no canal, que é importante para a gente continuar ainda produzindo vídeos. Me sigam lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Desde já agradeço, obrigado e bons estudos.